Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento proposto, oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Bom, eu me chamo Marco, professor Marco Assis, professor de matemática, acredito eu que já conhecido da grande maioria de todos vocês, né? Haja vista que nós já estamos já há algum tempo juntos nesse projeto que para mim é tão caro, é tão gostoso de fazer, de fato é um prazer enorme estar aqui junto com vocês por mais essa formação. Bom, como é necessário que seja feito, então a minha audiodescrição, né? Então, nesse dia de hoje, eu estou aqui vestindo uma blusa verde, estou com um casaco cinza escuro, os meus cabelos são pretos, meus olhos castanhos, uso óculos, estou com a barba por fazer, lamentavelmente, mas eu acredito que essas sejam as minhas características possíveis aqui de dizer a vocês, porque se faz necessário, né? Bom, pessoal, eu vou pedir mais um instante a vocês para que eu possa, então, compartilhar a minha tela com vocês, a minha apresentação, e que a gente possa, então, dessa forma, começar de forma objetiva o nosso bate-papo de hoje, né? A nossa conversa de hoje, que eu espero que, de fato, seja relevante aí para as nossas reflexões, para os nossos planejamentos, né? Obviamente, todos aqui são professores, então sabem bem do que eu estou dizendo. O nosso tempo, aí nós teremos, né, os próximos 45 minutos, e para falar de coisas tão sérias, profundas, tão importantes para o nosso dia a dia, tão importantes aos nossos estudantes, às nossas escolas. Então, de fato, não há nenhuma intenção da minha parte em esgotar os assuntos, mas é de fazer reflexões e trazer à tona algumas discussões, alguns aspectos, e que, a partir disso, seja somente um start para que a gente continue buscando mais informações, buscando trabalhar sempre o nosso aperfeiçoamento, né? Que haja vista, como eu costumo dizer, já está já no nosso pacote, né? Já vem já junto com a nossa profissão. Uma vez que a gente escolhe ser professor, a gente sabe que não vai nunca mais parar de estudar, né? Nunca mais buscar, deixar de buscar o aperfeiçoamento, o aprimoramento. Tá bem? Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Peço só um instantinho para que eu possa efetuar aqui o procedimento para que todos possam enxergar a minha tela, tá bom? E aquilo que foi preparado com tanto carinho, com tanto compromisso, né? Por mim, pela professora Rosana, que acredito que vocês também a conheçam aí já de longa data, né? É uma parceirona aí da gente, e isso é sempre feito com bastante atenção entre eu e ela. Então, hoje eu venho aqui falar com vocês. Vale ressaltar, né, que nós estamos aqui nesse momento da etapa, né, a nossa fala aqui é tentando abranger e olhar para as 3 séries do ensino médio, tá bem? Bom, pessoal, então vamos lá. Indo aqui para a primeira tela, como também já de costume, é de praxe, nós, para aqueles, né, que obtiverem essa apresentação, terão aqui 2 links, né, onde está escrito um deles ensino fundamental, no outro ensino médio, que vai te levar direto para o site da EFAP e exatamente na página onde você vai encontrar todos os materiais, né, sobretudo do Aprender Sempre, que de fato é o nosso referencial para as nossas transmissões, tá bem? Então, vale lembrar que nós estamos aí, né, nesse novo modelo que nós estamos já desenvolvendo já durante todo o ano de 2022. Nós estamos nesse modelo de semana A, semana B, né? Acredito eu que muitos de vocês se lembram, se recordam que nós tínhamos no mesmo dia a formação de etapa e logo na sequência a de série.
e depois vocês tinham mais 90 minutos nas suas unidades escolares, junto dos seus pares, para que vocês possam aí, ou pudessem, né, preparar, efetuar o planejamento, né, do desenvolvimento das sequências de atividades do material Aprender Sempre, tá certo? E agora, então, nós temos a semana A, nós falaremos sobre a etapa, logo na sequência, vocês possuem mais 45 minutos para que já deem o start nessa elaboração, né, no planejamento das sequências de atividades, de desenvolvimento das sequências de atividades, e na próxima semana vocês, então, terão acesso à transmissão, à formação de ano série, aquela que vai falar de forma mais específica, aquela que vai olhar de fato para cada ano, para cada série, né? De todo a educação básica, a partir ali dos anos finais do ensino fundamental. Tá certo? E aí, e logo na sequência, mais 45 minutos para que vocês possam, então, discutir, né, junto com seus pares, levando em consideração as particularidades de cada região, né? Haja visto o tamanho aí do nosso estado, né? De cada comunidade escolar, seja comunidade interna, seja comunidade externa. Então, aqui a gente vai trazer alguns pressupostos, aqui a gente vai trazer algumas dicas, aqui a gente vai trazer algumas sugestões, e tudo isso depois é adaptável, né, para cada realidade, e aí o único que tem competência suficiente para fazer isso é você, professora, que de fato está na linha de frente, tá no tete a tete ali com os estudantes, né, e conhece melhor do que ninguém a realidade de cada um deles, tá bem? Então, para que a gente possa, então, só mesmo fazer um passo a passo daquilo que realmente pode nos importar em relação ao acesso aos materiais, então nós criamos aqui quase que um tutorial para vocês, né? Para que vocês, de fato, fiquem muito à vontade aí na hora de poder acessar esse conteúdo, tá certo? Então, em linhas gerais, inicialmente você vai acessar o site do Centro de Mídias de São Paulo, tá certo? Que é o Centro de Mídia sp.educacão.sp.gov.br, e lá você vai clicar em repositório, tá bem? Você clica em repositório, faz o seu, escolhe, né? Sou o servidor da rede. Na sequência, você vai colocar o seu login e senha. Haja vista, é bom lembrar que é o mesmo da Secretaria Escolar Digital, então eu acredito que é algo que está disponível na nossa cabeça o tempo todo, né? E aí você busca lá na classificação a formação e, na sequência, a recuperação e aprofundamento, tá bem? E aí só basta colocar a data da formação que você procura. Eu quero a formação do dia 24/3. Então, você vai lá, coloca a data e você vai ter acesso à gravação, ao vídeo, né? As nossas discussões aqui e etc e tal, tá bem? Então, a ideia mesmo, a intenção é sempre deixá-los aí informados sobre o programa de recuperação e aprofundamento, e para isso, então, para que vocês tenham essas datas e saibam onde buscar, na próxima tela, nós então teremos aí o nosso cronograma, por assim dizer, né? Para que ali vocês, então, puxa vida, a última de etapa, por uma razão ou por outra, eu não consegui assistir, uma emergência, enfim, né? A gente sabe que na vida da gente pode acontecer tanta coisa, e é humano, é natural. Então, na próxima tela, nós temos aqui o nosso cronograma do segundo bimestre, né? Então, você tem ali o que é etapa, o que é série, na terceira coluna. Você tem a data que ela foi disponibilizada a vocês, que é a mesma data que você deve procurar lá no repositório. Você tem a sequência de atividades foi trabalhado naquela formação, né, que nós utilizamos como referência. Vale lembrar, né, pessoal, que claro que a gente procura fazer uma sequência e usar, né, cada uma dessas sequências de atividades em momentos oportunos, mas as nossas discussões vão muito além, né?
do que aquela sequência de atividades, né? O que é dito aqui, o que é discutido, o que é falado, a gente leva, posso dizer com uma certa tranquilidade, que a gente leva isso para a vida, né? A gente leva para a nossa vida profissional, sobretudo, porque são assuntos, são temáticas, são discussões que vão muito além da própria sequência de atividades, né? A nossa ideia é trazer formação mesmo para todos, inclusive para nós mesmos, porque a gente também aprende um monte de coisa legal aqui. Então, mas aqui você tem, então, na primeira coluna, a data, na segunda coluna, a sequência de atividades que foi utilizada como referência para aquela transmissão, a formação, se foi de etapa ou de ano série, e basicamente um título aí que tem a ver com a parte teórica que foi discutida, tá bom? Então, no segundo bimestre, nós já mostramos, apresentamos, e eu ainda trago ainda nessa apresentação aqui o nosso roteiro formativo. Então, lá nós tínhamos o conhecimento específico do professor de matemática, né? Nós estamos utilizando como base teórica a Débora Boll, e aí então você tem aí o conhecimento comum e especializado do conteúdo, isso foi trabalhado tanto na etapa quanto na série. Depois nós temos o conhecimento específico do professor de matemática, do conteúdo e dos estudantes, que também foi trabalhado numa transmissão, numa formação de etapa, numa formação de ano série. E hoje nós vamos falar, então, do conhecimento específico do professor de matemática relacionado ao conteúdo, né, o conteúdo matemático e o seu ensino, tá bem? Que é o que está ali destacado ali em vermelho ali, para que a gente possa aí ter um referencial bem bacana, tá bem? E aí, então, pessoal, dando sequência a esta questão, no próximo slide, nós vamos assim situar esse roteiro formativo, como eu disse a vocês agora há pouco, que eu traria novamente, né? Então tá aqui, ó, nós tivemos aqui esse primeiro momento, que é o conhecimento comum e especializado do conteúdo. Nós já falamos também sobre o conhecimento do conteúdo e dos estudantes. Hoje, nós vamos falar sobre o conhecimento do conteúdo e do ensino. Para isso, nós utilizaremos a SA7 e SA8, como está posto ali em cima, tá bem? E, por último, nas próximas transmissões, né, não na próxima em si, porque na próxima é a de ano série, e continuaremos trabalhando com o conhecimento do conteúdo e do ensino, mas logo adiante nós também trataremos aí sobre o conhecimento horizontal matemático e do currículo, tá bem? E aí tentando, né, clarificar todas essas questões, tentar dialogar aqui com vocês, né, sobre todas essas esse conhecimento específico do professor de matemática, né? Que ele tem, que talvez ele precise construir, mas é o cenário posto e a teoria admitida dentro da comunidade de pesquisadores em educação matemática e aceitas mundialmente, tá bem? Então vamos lá, pessoal. Então a Débora Boll, então, ela criou, né, esse essa representação, né, onde a parte esquerda desse nosso grafo aqui, ela trata de conhecimentos do conteúdo, né, nesse caso do conteúdo matemático, né, que será apresentado aos estudantes, e do lado direito, o conhecimento pedagógico do conteúdo, tá bem? E aí ela subdivide cada uma dessas repartições, né, três pequenas áreas, vamos chamar assim. Que aí, então, ela traz a ideia do conhecimento, deixa aqui trocar a cor da minha caneta para tentar ficar um pouquinho mais visível a todos. Então, o conhecimento comum do conteúdo, o conhecimento horizonte matemático, o conhecimento especializado do conteúdo, o conhecimento do conteúdo e dos estudantes,
conhecimento do currículo e, por último aqui, e não por ordem de importância ou coisa que o valha, né? Até porque não seria possível criar esse tipo de categorização, né? Ou coisa que o valha, tá certo? Isso é importante dizer. Eu só fui fazendo mesmo numa ordem quase que aleatória, né? Então, e por último, conhecimento do conteúdo e do ensino, tá bem? Então, assim, o que é, para Débora Boll, né, o conhecimento comum do conteúdo, o que é isso, né? É o conhecimento matemático de temas e conceitos geralmente abordados no currículo escolar, né? Que não é um tipo de conhecimento exclusivo do professor de matemática. Tudo bem? É, isso já foi tema das nossas formações, mas só para a gente poder relembrar um pouquinho, né? O conhecimento comum do conteúdo é aquele conhecimento que, grosso modo, qualquer pessoa que passou por um processo de educação formal dentro, né, da disciplina de matemática, dentro da área de matemática, é capaz de ter, é capaz de utilizar no seu dia a dia, né? Ele consegue, inclusive, com esse conhecimento comum do conteúdo, dizer se uma coisa está certa ou errado, uma conta, uma expressão, uma medição, né? Uma unidade de medida, se aquilo faz sentido ou não, é possível, né? O conhecimento especializado do conteúdo já vai além, né? Nós já abordamos já os porquês, né? Nós já entendemos já as razões, muitas vezes, de pequenos equívocos cometidos pelos estudantes, o que possivelmente ele pensou na hora, né, que ele fez daquele jeito, por que que ele fez daquele jeito. Então, já é um conhecimento especializado do conteúdo, né? Vai além desse conhecimento comum, né? E o conhecimento do horizonte matemático é basicamente a gente compreender bem o que vem antes, o que vem depois e qual é o nosso papel naquele momento do currículo, naquele momento formativo, tá? O conhecimento do currículo já tem um olhar pedagógico, tá certo? Mas que vai me localizar no tempo e no espaço para que eu saiba, né? Para onde nós vamos, o que já foi feito, o que virá depois, né? Que aqueles estudantes passem por aquele processo comigo enquanto professor, tá bem? Conhecimento do conteúdo e ensino, vale lembrar que é a nossa temática aqui hoje, né? Mas, já adiantando um pouquinho, essas coisas não são desassociadas, tá, pessoal? Às vezes é muito comum a gente ver, até na fala, assim, de às vezes alguns colegas, né, o conhecimento do conteúdo e conhecimento do ensino. Nesse caso da Débora Boll, é uma coisa só, conhecimento do conteúdo e do ensino, tá certo? E, por último, o conhecimento do conteúdo e dos estudantes também é um tipo de conhecimento que possibilita ao professor antecipar algumas respostas relativas a ações dos estudantes, né? A se antecipar a possíveis dificuldades para os avanços na aula de matemática, né? É muito comum, e eu acho que para vocês que estão me ouvindo agora, alguns vão se identificar, ou vão identificar, às vezes, colegas e tudo, que quando ele vai ministrar, sei lá, vamos pegar aqui um conteúdo qualquer, aqui, funções, ele vai abordar com a turma dele o objeto matemático ali, funções. Então, olhando somente para o objeto matemático, não para a habilidade como um todo, mas só para o conteúdo matemático, muitas vezes o professor já sabe aonde é que eles têm alguma dificuldade a mais, ele já sabe mais ou menos o tipo de dúvida que os alunos apresentam. Isso que é o conhecimento do conteúdo e dos estudantes, porque eu preciso saber muito bem o conteúdo, mas quando eu faço essa junção do conhecimento dos estudantes, isso vira uma coisa só, né? Que não dá para a gente desassociar. Então, todos esses, né, segundo Débora Boll, são os conhecimentos específicos do professor de matemática, tá bem? E aí, pessoal, então, fazendo toda essa, recapitulando, posicionando vocês aí no tempo e no espaço, vamos aos nossos objetivos, tá certo? Os objetivos de hoje. Primeiro deles, refletir sobre os conhecimentos necessários do professor que ensina matemática, especificamente o conhecimento do conteúdo
e do ensino, tá certo? Hoje vai ser a nossa menina dos olhos, é isso que a gente quer observar hoje, tá bem? E o nosso segundo objetivo é identificar, a partir do conhecimento do conteúdo e do ensino, suas contribuições para o desenvolvimento da SA7 e da SA8, das sequências de atividades 7 e 8 do material Aprender Sempre, do volume 2, né? Não vamos esquecer disso, estamos no segundo bimestre, tá bem? Então, veja que não adianta só a gente saber que existe, né? Pelo menos esse é o nosso esforço, com todas as nossas limitações, mas o nosso esforço é trazer uma reflexão teórica, mas já observando qual é o papel dela, quais são as suas contribuições no desenvolvimento da sequência de atividades. É aquilo que nós temos como premissa do mão na massa, é aquilo que, de fato, a gente vai operacionalizar, né? Não adianta só a gente falar sobre alguma coisa, né? Ou de alguma coisa, né? A gente tem que fazer uso disso, a gente tem que ver como é que isso acontece na prática, tá bem? Então, talvez nem todas as nossas transmissões isso talvez fique a contento, mas fiquem sabendo que existe mesmo um esforço, né, de toda a equipe para poder fazer esse link aí entre a teoria e a prática, tá bem? Bom, então, sendo assim, nós temos aqui o que nós intitulamos como um primeiro momento, aonde nós vamos aí observar os conhecimentos necessários do professor que ensina matemática, 2 pontos, o conhecimento do conteúdo e do ensino. E aí, como também já de praxe aqui das nossas transmissões, das nossas formações, uma pergunta, né? Uma pergunta motriz, né? Uma pergunta que a gente não quer respostas certas, erradas, né? Não é isso, né? A gente não vai discutir isso aqui, até porque a gente nem vai ter condições de ter um feedback de vocês, né? Já que nós estamos fazendo aqui uma gravação, mas que vocês possam, né? Dentro aí do núcleo, né? De cada um de vocês, poder mesmo fazer essa análise, né? Então, nós apresentaremos uma indagação, né? Uma provocação a todos vocês. E eu queria, honestamente falando, que vocês, se possível, registrassem aí uma possível resposta para isso, para que talvez, ao final das nossas transmissões sobre essa temática, não só a transmissão de hoje, mas a da próxima semana, de ano série, que vocês façam mesmo uma reflexão e olhem, puxa, será que depois disso a minha resposta seria outra? Se eu fosse dar uma resposta para essa mesma indagação, para essa mesma provocação, será que eu continuaria dando a mesma resposta? Será que eu ia complementar? Será que eu ia mudar o rumo das coisas? Enfim, né? Eu acho que isso é formativo, né? Isso é bem legal da gente fazer. E aí, então, vamos lá. Professores, ao nos depararmos com um objeto matemático que precisamos ensinar, tá certo? Ou, pelo menos, fazer a mediação, né, entre esse conhecimento matemático e os estudantes. Que tipo de conhecimento é mobilizado, neste caso, por você, neste momento? Deu para entender, pessoal? Eu espero que sim. Mas, ao nos depararmos com um objeto matemático que eu preciso ensinar, eu preciso intermediar a aprendizagem dos estudantes, que tipo de conhecimento eu mobilizo nesse momento? Eu me deparo com conteúdo. O que eu faço logo no instante seguinte? Uma vez que foi posto para mim, Marco, você precisa desenvolver nas suas aulas o conceito de, não sei, de número racional. Tá. Ok, obrigado. Obrigado pela informação. Eu já saí daqui com a incumbência. No momento seguinte, o que eu faço? Qual que é a minha aproximação? Que tipo de conhecimento eu começo a mobilizar a partir do momento que eu me deparei com essa necessidade? Né? Então, registrem aí
é rápido, né? Na forma de rascunho mesmo, sem preocupação com a redação, se vai ficar visível ou não, ou, enfim, compreensível ou não, porque é para nós mesmo, é para cada um da gente, só para que a gente possa ter esse material, né, de reflexão logo na sequência, tá bom? Vale lembrar mais uma vez que a nossa intenção aqui não é certo, errado, né, sim ou não é completa ou incompleta, né? Mas para que vocês possam, de fato, ter esse material e possam usá-lo em suas reflexões futuras, tá bem? Bom, acredito eu que o tempo dado já foi suficiente para que a gente possa ter esboçado aí uma possível resposta para isso, tá bem? Então, vou passar para uma próxima tela. Bom, aonde é que entra a ideia do conhecimento do conteúdo e ensino? Bom, inicialmente, para Débora Ball, é um tipo de conhecimento que se dá por meio de uma espécie de junção do conhecimento sobre o ensino, né, e sobre a própria matemática, ok? Esse conhecimento é mobilizado pelos docentes todas as vezes que é necessário tomar decisões sobre os encaminhamentos didático-pedagógicos que deverão ser pautados nas características do conteúdo matemático a ser desenvolvido. Então, o que basicamente a Débora Ball, eu acho que ela trazendo para o nosso cotidiano aqui, ela quer dizer o seguinte: nos deparamos com conteúdo matemático, muito bem, eu vou precisar pensar nos desdobramentos, nos encaminhamentos didático-pedagógicos daquilo. Para isso, eu preciso ter um conhecimento do conteúdo e do seu ensino. O que eu quero dizer? Por exemplo, a gente fala muito sobre resolução de problemas em matemática. A resolução de problemas, ora, ela pode ser vista como algo a ser ensinado. Eu quero desenvolver habilidade nos estudantes de forma que eles se tornem bons resolvedores de problemas, e isso fundamentalmente é real, é válido, é honesto, mas em alguns outros momentos eu uso a resolução de problemas como uma metodologia para eu poder ensinar outras coisas da matemática, tá certo? Acho que isso está claro já para todos nós. Será que para todo e qualquer conteúdo a resolução de problemas é a melhor metodologia, caso eu a use nessa perspectiva? Fica a pergunta. Tenho certeza que vocês usam assim com muita frequência aquelas metodologias tidas como metodologias ativas, né? E aí, dentre elas, nós temos a aprendizagem por rotação de estações, nós temos a sala de aula invertida. A pergunta é: será que, por exemplo, a sala de aula invertida é o melhor encaminhamento didático-pedagógico para se ensinar todo e qualquer conteúdo de matemática? Vocês estão entendendo como nada é só bom o tempo todo, como também nada é só ruim o tempo todo? E daí a importância da gente poder pulverizar cada vez mais as nossas metodologias e saber escolher a mais adequada para determinado assunto, para determinado momento, ou até mesmo para determinadas características de determinadas turmas, etc. e tal. Então, é disso que o conhecimento específico, né, que a Débora Ball traz sobre o conteúdo do ensino, quer nos alertar. Porque às vezes a gente faz isso de forma automática, quase que mecânica. Porém, a gente, ao ter um olhar um pouco mais crítico para isso, a gente começa a perceber os seus impactos, os seus benefícios, e caso contrário, caso ele não se faça presente, a sua falta, as consequências disso. Então, isso é bem legal da gente poder observar. E aí, na sequência, nós vamos então para um segundo momento, que é identificar, a partir desse conhecimento do conteúdo e do ensino, dito por Débora Ball, suas contribuições para o desenvolvimento da SA7 e da SA8. Pessoal, deixa eu só chamar a atenção de vocês para uma coisa que me ocorreu exatamente agora, que é o seguinte:
Marco, nós vimos, acabamos de ver o quadro ali da Débora Ball, aonde nós temos assim 6 subdivisões, né? 6 categorias de conhecimento. Então, em que momento eu uso o quê? Quando eu uso o quê? Qual é o melhor momento para usar tal coisa? Pessoal, na realidade, ela sistematizou, ela trouxe um pouco de luz para aquele emaranhado de coisas que ocorre. Mas eu acho que talvez com essa minha fala, esse emaranhado de coisas que ocorrem, eu acho que eu já dei dicas aqui do que eu quero dizer. Que nada, que nenhum daqueles conhecimentos, pessoal, eles ocorrem de forma tão isolado, tão pontual. Aquilo ali acontece de forma entrelaçada o tempo todo com a gente. É o tempo todo. E aquilo vai acontecendo quase que de forma dialógica, sabe como é que é? De uma maneira, de uma conversa, de uma troca, de uma sinergia entre aquelas categorias de conhecimento. Então, assim, e você fala, Marco, mas na hora que você vai fazer isso, você também não tem o conhecimento do estudante? Tem também. A gente só não consegue falar tudo de tudo ao mesmo tempo, porque isso viraria uma salada de frutas. Então, a gente acaba tentando, né, trazer essas classificações, tentar deixá-los de forma um pouco mais analítica para que a gente perceba a existência de cada um deles, tá certo, pessoal? É só para que não haja assim uma ideia que a gente acabe de forma até involuntária passando uma ideia de, sabe, caixinhas, compartimentos. Ó, agora acontece o conhecimento do currículo, agora acontece o conhecimento do estudante, agora a gente mobiliza os conhecimentos do ensino e do conteúdo. Não é assim tão bem definido, onde acaba um e onde começa o outro. Tá bem, pessoal? Eu gosto muito da ideia de entender isso como mesmo uma sinergia, como algo que acontece simultaneamente, porém, em determinados momentos, um acaba tendo uma maior intensidade do que o outro. Então, é disso que a gente está falando, tá bem? Pessoal, espero que tenha ficado clara a minha consideração agora, mas se porventura não ficou, manda os questionamentos para nós, que na próxima transmissão, na próxima formação, eu me comprometo a trazer aí, talvez, a discussão novamente, tá bem? E aí, então, iniciando o nosso segundo momento, basicamente, trazer um pouquinho, posicionando todos vocês em quais as habilidades, né, que nós teremos nessas sequências de atividades, tanto na SA7 como na SA8. Então, por ordem cronológica apenas, né, a SA7 da primeira série do ensino médio é a nossa habilidade EF09MA24, tá certo? Que é identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas, cortadas por transversais. O teorema de Tales, né? A unidade temática é geometria e o objeto de conhecimento matemático são as retas paralelas cortadas por transversais. Tudo bem? Teorema de proporcionalidade e verificação ou verificações experimentais. Na segunda série do ensino médio da SA7, nós temos aí a unidade temática álgebra, nós temos o objeto de conhecimento, são a equivalência de expressões algébricas, identificação da regularidade de uma sequência numérica. Se não me falha a memória, nós utilizamos essa sequência de atividades como referência para a gente poder discutir aquele conhecimento da Débora Ball, propus, que a gente acabou agora de conversar. A habilidade, né, a ser desenvolvida é a EF07MA16, que é reconhecer-se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes. E na terceira série do ensino médio, a unidade temática é geometria. O objeto de conhecimento é a geometria métrica espacial, elementos de geometria de posição, poliedros, prismas e pirâmides, cilindros, cones e esferas. Tá bem? As 3 tríades aí. E a habilidade é saber identificar
propriedades, características, calcular relações métricas fundamentais, comprimentos, áreas e volumes de sólidos como a pirâmide e cone. Tá bem, pessoal? E isso é em relação ao nosso currículo vigente. E na SA8, nós temos para a primeira série do ensino médio a unidade temática grandezas e medidas, o objeto de conhecimento volume de prismas e cilindros, tá certo? E a habilidade é a EF09MA19. Resolver, elaborar situações, problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros, retos, inclusive com o uso de expressões de cálculo em situações cotidianas. Na segunda série do ensino médio, a unidade temática é números, assim como na terceira série do ensino médio. Na segunda série, o objeto de conhecimento é a necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta, os números irracionais, conhecimento e localização de alguns na reta numérica, né? Lá a nossa localização dos números racionais na reta numérica. Eu aposto que eu estou falando, já tem alguns professores, puxa vida, esse conteúdo, eles apresentam tais dificuldades, puxa, sempre bastante complexo, né? Um processo muito complexo, levá-los, né, à compreensão, isso faz parte daqueles conhecimentos que nós estávamos falando ali agora há pouco. E a habilidade é a EF09MA02, que é reconhecer um número irracional como número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica. E isso não é trivial, né, pessoal? Haja vista, isso não é trivial para ninguém, né? Imagina, então, para os nossos estudantes. E estimar a localização de alguns deles nas retas numéricas, na reta numérica. E da terceira série do ensino médio, já comentei que a unidade temática também é a unidade temática números. O objeto de conhecimento são as equações algébricas de números complexos, equações polinomiais, números complexos, operações e representações geométricas, teoremas sobre as raízes de uma equação polinomial e as relações de Girard, tá bom? E a habilidade é conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica. Muito bem, esse é um panorama geral, amplo, do objeto matemático que nós vamos desenvolver com os nossos estudantes, né? E as habilidades a serem desenvolvidas, tá bem? E, obviamente, a unidade temática das quais eles fazem parte. Bom, pegando aquela sequência de atividade 7 da segunda série do ensino médio, aonde nós acabamos de apresentar agora, que a unidade temática é a álgebra, e o objeto de conhecimento são equivalências, né? Ou a equivalência de expressões algébricas, identificação da regularidade de uma sequência numérica, está aqui, ó, tudo bem? E a nossa habilidade a ser desenvolvida é a EF07MA16. Essa parte de álgebra, né, pessoal, deve propiciar aos estudantes o desenvolvimento da capacidade de abstração, de generalização, que auxilia aí na resolução de problemas, né? Além de promover avanços cognitivos no que se refere ao raciocínio matemático. Então, o que eu estou fazendo aqui é só resgatando, eu já havia dado lá um spoiler lá que, bem possivelmente, né, a não sei que minha memória falhasse, porque haja vista, né, muita coisa para a gente poder ter em mente atualmente, mas nós vamos nos atentar a essa sequência de atividades e a esta série, no caso, a segunda série do ensino médio, para que a gente possa, então, discutir um pouquinho sobre o conhecimento do conteúdo e do ensino proposto por Débora Boll, tá bem? Então, uma vez que eu me deparei com esta condição aqui, até voltei a tela para a gente poder ter um olhar atento agora, tá certo? Quais os conhecimentos que eu tenho que mobilizar? E aí está aqui, né? Eu tenho aqui, fizemos basicamente duas colunas, tá certo? Onde eu tenho o conhecimento do conteúdo, que eu preciso que eles estejam disponíveis, tanto para mim, enquanto docente, quanto aos discentes, quanto aos estudantes. Então, o conceito de expressão algébrica, a ideia de monômio, de polinômio, procedimentos, algoritmos de simplificação de expressões algébricas. Se alguém tiver mais alguma coisa, vai anotando aí, depois a gente complementa essa lista.
operações algébricas de um modo geral, valor numérico de expressões algébricas. Então, eu feito tudo isso, feito esse levantamento do que eu vou ter que trabalhar com esses estudantes de alguma maneira, ou que eu tenho que estar pelo menos pronto para isso, eu preciso pensar nos encaminhamentos didático-pedagógicos. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar resolução de problemas, eu vou utilizar investigação matemática, vamos trabalhar com fluxograma e o pensamento computacional, vou trabalhar com uma aula expositiva, vamos trabalhar com grupos produtivos, rotação por estações, entre outras coisas que a gente poderia elencar aqui. Então, note que isso é um conhecimento específico do professor de matemática. E para Débora Ball, isso é o que nós chamamos de conhecimento do conteúdo e do ensino. Essas coisas estão juntas, essas coisas estão interligadas. E aí, pessoal, feito isso, nós então, com isso em mente, nós partimos então para o momento da TPC. É o momento que é onde a gente vai tentar pegar essas ideias e colocar isso em prática, tá bem? Então, é um espaço de formação continuada, disso eu acho que não resta mais a menor dúvida para nenhum de nós, né? É o momento que seja realizado um trabalho coletivo, é o momento de se fazer uma leitura criteriosa das sequências de atividades, e identificar em cada uma delas, apesar que aqui a gente já fez basicamente 50% do levantamento, mas que vocês, cada um na sua individualidade, né, na sua individuação, possa, então, tentar identificar nessas sequências de atividades os conteúdos matemáticos, os objetos matemáticos a serem desenvolvidos, relacionar a cada objeto matemático os conhecimentos matemáticos importantes para a sua aprendizagem. Eu não gosto muito desse termo, mas talvez caiba aqui agora, e aí eu espero, né, que vocês ouçam assim, fazendo todas as ressalvas, mas a questão do pré-requisito, daquilo que ele precisa saber, e nem sempre sabe, e eu preciso estar pronto para tentar suprir essa necessidade, tá bem? Relacionar a cada objeto matemático e a cada conhecimento importante, elencados no item anterior, abordagens didático-pedagógicas adequadas, poderosas, eficientes, para que a gente possa trabalhar o ensino disso, tá bem? Então, como uma sugestão aqui de leitura a todos vocês, nós temos aqui a tese do Ribeiro, né? É uma tese de 2016, se eu não me engano, deixa eu ver se eu tenho aqui o ano dela, é 2016, foi da Universidade Federal de São Carlos, tá bem? Foi uma tese, foi um doutorado em educação, que ele vai discutir muito, muito, muito os conhecimentos específicos do professor e os conhecimentos especializados do professor. Os conhecimentos especializados já é uma outra teoria, já é um outro olhar, né? Não digo que são assim completamente divergentes. Não, não é isso. Mas é um outro olhar, é um outro viés. E a ciência está aí, é para isso mesmo, é para contradição, é para novas propostas, é para o aperfeiçoamento de modelos, etc. e tal, né? E um outro artigo também, bem importante, que é a formação de professores de matemática e o ensino de polinômios, onde ele também vai fazer uso aí, ele vai usar esse arcabouço aí das ideias da Débora Ball, tá bem? Ou do conhecimento específico, ou do conhecimento especializado do professor, que ensina matemática, é de uma revista da PUC, se eu não me engano, essa revista, pessoal, eu queria lembrar o nome dela mesmo. Ah, não, tá aqui, ó, Educação, Matemática e Pesquisa. Esse é o nome da revista. É uma revista, de fato, né, eu sou suspeito, mas eu gosto muito, tá bem? Fica aí a sugestão a todos vocês. Bom, pessoal, então, como um lembrete quase que final, já caminhando para o final da nossa apresentação de hoje, para dar o prosseguimento aí, né, aos estudos na formação de hoje, participem da TPC, da formação de ano série, que vai ser a semana B, logo na sequência, né? Logo na próxima semana, do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Tá bem, pessoal? Aguardamos aí todos vocês. Então, hoje foi possível, conseguimos
ainda que de forma sintética, né, refletir um pouquinho sobre os conhecimentos necessários do professor que ensina matemática, especificamente o conhecimento do conteúdo e do ensino, tá certo? E conseguimos identificar aí, a partir desse conhecimento, algumas das suas contribuições para o desenvolvimento da SA7, da SA8, tá bem? E aí, então, aqui segue aquele nosso link, né, onde a gente sempre pede com muito carinho a todos vocês que participem, que acessem, que contribuam, que coloquem suas sugestões, suas críticas, porque a gente entende que todas elas são sempre com um olhar construtivo. Tá bem, pessoal? Aqui algumas das referências que nós utilizamos, e aí fica os nossos agradecimentos mesmo pela atenção de todos vocês. Bons estudos, bom trabalho, sucesso a todos vocês, muita saúde e até a próxima. Tá bem, pessoal? Eu vou me despedindo aqui de todos vocês por agora e espero encontrá-los, né, no nosso próximo, na nossa próxima formação para mais um bate-papo. Tá bem? Tudo de bom a todos vocês e até lá.